Olá, gente, está no ar mais um Sabatina RBP, aqui em nosso site grupo-rbp.com.br, em nosso Facebook, o Grupo RBP de Comunicação, nosso Instagram, Grupo RBP de Comunicação, sem o cedilha, sem o acento, tudo junto, também nosso canal no YouTube, o Grupo RBP, e vocês podem perceber que o Sabatina RBP de hoje é um pouco diferente, não tem ninguém comigo hoje aqui no estúdio do Grupo RBP de Comunicação em nossa redação, e vamos falar sobre a prevenção ao coronavírus. Aqui em Barra do Piraí, em toda a região sul fluminense, os casos suspeitos estão aumentando. Até a gravação dessa entrevista não havia nenhum caso suspeito confirmado aqui em Barra do Piraí. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Gilmar Alves Zonzin. Ele é médico pneumologista e clínico geral, membro e ex-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado e professor do Unifoa. Ele atende no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, onde é chefe do serviço de pneumologia, e também nas clínicas Cardiocentro e Invictus, ambas na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Antes da entrevista, eu queria ressaltar que eu tentei contato com o secretário de Saúde de Barra do Piraí, Gilberto Folena Júnior, solicitando com ele ou com algum médico na Secretaria de Saúde uma entrevista para a gente falar sobre o coronavírus e especificamente aqui sobre Barra do Piraí, como será feito o tratamento. Porém, ele visualizou e não respondeu às minhas solicitações. Eu conversei também com o Ivan Borges, que é diretor da Santa Casa de Barra do Piraí. Ele me respondeu, se interessou sobre o assunto. Eu pedi para ele solicitar também um médico para a gente fazer o quanto antes essa entrevista, porém, até eu decidi gravar com o Gilmar, com o Dr. Gilmar, ele também não havia me passado contato de médico nenhum. Eu faço uma crítica pública à Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, o qual eu tenho muito respeito pelos funcionários, pelo secretário Gilberto, que sempre esteve solícito com as minhas questões, porém, nesse momento, o que menos a gente precisa é a omissão do poder público. A gente precisa de informações, precisa de que nossos líderes, principalmente na parte da saúde, botem a cara para falar. Tá? Essa é a minha crítica pública, exatamente sobre esse ponto, essa questão da entrevista. E eu torço e desejo a vocês que façam o melhor trabalho possível em Barra do Piraí quando o pico da contaminação chegar à nossa cidade. Me parece ser eminente essa questão. Barra do Piraí vai sofrer com isso, assim como todo o Brasil, como todo mundo está sofrendo, e a gente espera que o nosso sistema de saúde consiga tratar o máximo possível os nossos infectados, principalmente dentro do grupo de risco, que a gente passe por essa crise de forma mais tranquila possível, e assim eu desejo. Vamos agora então à entrevista com o Dr. Gilmar Zonzin. Doutor, muito obrigado primeiramente pela participação. Essa entrevista está sendo feita pela internet e vamos logo ao assunto principal. Como se prevenir do coronavírus? Quais são as atitudes básicas de prevenção e qual a importância de começar a tomar essas atitudes agora? Prevenção em relação ao novo coronavírus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é um vírus respiratório. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou liberando gotículas da minha saliva, que se eu estiver com o vírus, ou qualquer vírus respiratório, essas partículas de saliva vão sair com o vírus. Se eu estiver com sintomas, quando eu tossir, quando eu espirrar, essas gotículas vão mais distante ainda, se espalham ainda mais. Se alguém estiver aqui perto de mim, e eu estiver tossindo, espirrando, se essa pessoa aspirar o vírus, ela vai colocar o vírus para dentro do seu corpo, então ela vai se contaminar. E também, se eu estiver aqui, e quando eu estou falando, essas gotículas elas caírem aqui no móvel, em algum lugar, em algum objeto, qualquer coisa que seja, se uma pessoa toca nessa superfície, ela fica com o vírus na sua mão. Aí ela coçando o olho, nariz, boca, qualquer mucosa que ela coloque a mão em contato, ela coloca o vírus para dentro do seu corpo. Então, como é que a gente tem que fazer? Primeiro, o isolamento social, ele tem sido colocado em prática porque a gente tem que tentar se manter distante das pessoas, especialmente das pessoas com sintomas respiratórios. O problema é que muitas vezes as pessoas, no início da doença, elas podem não ter sintoma absolutamente nenhum,
e algumas podem ter sintomas mínimos. Então, por isso, além de você se manter distante de pessoas claramente com sintomas respiratórios, é importante manter esses distanciamentos das pessoas. É claro que a vida não pode parar, a vida não vai parar, mas algumas coisas podem ser evitadas. Então, para que você vai a uma aglomeração? Para que você vai se juntar com várias pessoas num bar? É bom, você gosta? Não é obrigação, não é uma necessidade. Então a ideia é que nós evitemos aglomerações que possam ser evitadas. Evitemos contatos que possam ser evitados. E que quando a gente está aí nesse tipo de contato, que acaba acontecendo, obviamente, procure higienizar suas mãos regularmente. Com quê? Com água e sabão. O sabão elimina esses vírus com muita facilidade. Álcool é uma alternativa que pode ser mais prática, mas água e sabão funciona muito bem, não precisa de ir correndo se estocar de álcool para cá e para lá, não, basta água e sabão. E evitar o toque no próprio corpo. Um detalhe adicional importante é que quando a gente comenta sobre essas questões, vem sempre o negócio da tal da máscara. A máscara é importante principalmente para quem tem sintoma. Então, se eu estou com esse sintoma respiratório e eu coloco uma máscara, quando eu tossir, quando eu falar, quando eu espirrar, a dispersão de partículas vai ser limitada. Então, essa pessoa com sintoma, quando ela tem que interagir, ela vai num pronto-socorro, ela vai num consultório médico, ela está dentro de casa, a máscara é interessante para ela. Para uma proteção de quem não tem o vírus, em si, por si, a máscara não dá garantia realmente nenhuma, porque você continua com os toques e continua com os outros mecanismos. Agora, se você tem sintomas respiratórios e você precisa fazer alguma coisa, que seja ir no médico, coloque uma máscara. É uma atitude sensata. Obrigado. Aqui em Barra do Piraí, doutor, até a gravação desta entrevista não havia casos registrados da doença, porém, alguns suspeitos. A região sul fluminense tem um aumento significativo de casos suspeitos nesses últimos dias. E você acredita que em quantos dias ou semanas nossa região chegará ao pico de infecção? Que a epidemia, a pandemia, ela já chegou no Brasil e que ela vai chegar no sul do estado, que ela vai chegar em Barra do Piraí, isso a gente pode dizer que é uma certeza. Pela facilidade do vírus de se propagar de uma pessoa para outra, pelos contatos que nós temos uns com os outros, não há como criar uma ideia de que essa região, que é uma região bastante populosa e desenvolvida, que ela vai ficar isenta de ter casos de novo coronavírus. Agora, como vai se dar esse processo? Quando é que a gente vai ter esse pico? É absolutamente imprevisível, porque inclusive depende de você. Quanto mais as pessoas forem adeptas dessas recomendações, quanto mais as pessoas levarem a sério esse tipo de solicitação, mais tempo você vai demorar para ter o pico da epidemia. E mais do que isso, você não vai ter um pico alto, você vai ter um pico baixo, ou seja, ao invés de ter uma montanha, você vai ter um morro. E isso faz muita diferença, isso é muito mais importante do que a maior parte das pessoas está entendendo. Porque se você tiver um pico agudo de muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, você vai ter uma situação de sobrecarga aos serviços de saúde que vai tornar a situação inviável do ponto de vista de você ter gente suficiente para atender as pessoas que estiverem doentes. Se você consegue achatar esse processo e alentecer o desenvolvimento dos casos e ter menos casos ao mesmo tempo, o serviço de saúde público e privado vai ter muito mais capacidade de lidar com essa situação, com essas necessidades. Então essa pergunta, a resposta dela é impossível por conta disso, inclusive, porque depende das pessoas. Quanto mais as pessoas entenderem que isso é sério, quanto mais as pessoas prestarem atenção no que vem sendo divulgado pela mídia, do que vem acontecendo em outros países em que a coisa já está mais à frente, quanto mais as pessoas entenderem que elas precisam não de ter pânico, mas de ter seriedade e respeito pela situação, mais tempo você vai demorar para alcançar o pico dos casos de Covid-19. E também menor vai ser a magnitude desse pico. E isso vai ser muito bom.
Isso vai ser muito bom porque vai dar chance de que o serviço de saúde cuide das pessoas que precisam, das pessoas que tiverem uma situação de maior gravidade. Muita gente tem medo de ser infectado, porém, na grande maioria dos casos, a doença se manifesta de forma branda, de forma benigna, correto? E qual o principal grupo de risco do coronavírus? Quando a gente pensa em grupo de risco, o que a gente quer dizer com essa palavra grupo de risco? Seriam as pessoas que têm maior potencial de desenvolver doença grave, maior potencial de precisar de socorro médico, de precisar de hospitalização e com risco maior de morrer. O que acontece é que todos os vírus têm a sua chamada patogenicidade, que é o seu grau de capacidade de agredir o organismo. Só que essa patogenicidade ela é contrabalanceada pela capacidade de defesa do hospedeiro, no caso da nossa defesa. Quanto pior tiver a situação de defesa orgânica, maiores são os riscos de desenvolver uma doença mais grave. Quem que tem uma defesa orgânica deficitária? As pessoas de idade mais avançada, porque com o passar dos anos a capacidade de resposta imunológica cai naturalmente, e as pessoas portadoras de doenças crônicas, independente da idade. É claro que uma doença crônica no idoso, os fatores vão se somar. Então, as pessoas que têm doenças respiratórias, cardiológicas, doenças endócrinas como diabetes, doenças como insuficiência renal, são todas pessoas que têm um sistema imunológico que reage pior aos processos infecciosos e, consequentemente, tem uma maior propensão a ter quadros graves e maior propensão à morte. Mas uma coisa que não pode ficar esquecida é que a pessoa não pode ter uma ideia de que se eu sou jovem, meus problemas acabaram. Primeiro, porque é uma irresponsabilidade. Porque se a pessoa acha que, eu sou jovem, então comigo vai ser só um resfriadozinho, você não tem pai, não tem mãe, não tem avô, não tem avó, você não tem respeito pelas outras pessoas, então o jovem que levar isso ao pé da letra, considerando que ele tendo uma imunidade melhor, que os riscos dele são mais baixos, isso não pode justificar algumas cenas que a gente viu do pessoal superlotando bares, se aglutinando lá, como se eu estou protegido porque eu sou jovem. Além disso, apesar da menor incidência, sim, existem jovens e existem crianças apresentando casos graves e com morte associada. Então, essa coisa do grupo de risco é válida na hora que a gente pensa em pessoas que têm que ter cuidados redobrados, pessoas que, por exemplo, você está aposentado, você está aposentada, por favor, fica quieto em casa. Você não tem uma obrigatoriedade, você não tem que trabalhar, você não tem que fazer, você não tem ponto para bater, então sossegue em casa, você pode fazer isso e deve. Então é importante valorizar isso nesse sentido. Agora, é importante não causar a falsa ideia de que o jovem, então, não tem problema nenhum, que ele pode, que ele vai ser só um resfriadozinho. Não, porque ele pode ter doença grave e ele mesmo não tendo doença grave vai ser um disseminador da doença. Então, todos têm que se cuidar. Apesar desses dados, o mais importante nesse momento é se conscientizar de evitar a proliferação. Em locais públicos, quais as medidas para conter o contágio? Bom, a gente até meio que já falou sobre isso na pergunta anterior. Então, mas é importante porque é crucial. A gente está falando de uma doença que não tem tratamento específico, uma doença que nós não temos tratamento medicamentoso que resolva o problema. A gente tem uma doença, então, invisível, que passa de uma pessoa para outra sem que você perceba e que está matando gente, e está matando muita gente em vários países. Bom, se essa doença passa de uma pessoa para outra, o que você tem que procurar é evitar entrar em contato com as pessoas. É claro que isso de forma total e absoluta é impossível, porque senão o mundo vai parar. O mundo precisa de várias coisas que são imprescindíveis. Mas, por exemplo, as crianças. As escolas estão sem aula. Perfeito, uma medida correta para evitar aquela aglutinação em sala de aula. Mas as crianças vão continuar se juntando em grupos grandes nas suas brincadeiras, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não pode. Eu vou prender meu filho, minha filha em casa? Sim.
Sim, você vai restringir. Aproveita a internet, aproveita os contatos virtuais, aproveita os jogos eletrônicos, vamos trabalhar por aí a diversão nesse momento. Inclusive, assim, a gente é bastante crítico a algumas coisas que algumas pessoas do governo falam, e tem uma ministra agora que eu aplaudi ela. Ela, que é fervorosamente religiosa, sugeriu que as pessoas não frequentem os cultos, as missas. Tá certo. Deus vai estar te ouvindo aonde você estiver. E quando você for trabalhar, você lava suas mãos regularmente, você evita tocar sua face, você mantém uma distância respeitosa, adequada, segura das pessoas, evita contato direto, faz as coisas que tem que fazer ali e pronto, acabou. Mas assim, eu vou acabar, dou um azar, numa hora ou outra eu vou trombar com isso aí. Sim, isso vai acontecer? Provavelmente sim, mas se isso acontecer de forma gradual e progressiva, igual a gente já comentou, você vai ter muito menos ônus para o serviço de saúde, e aqueles doentes que apresentarem quadros graves vão ter como ser bem assistidos. Outra coisa importante também é quais são os sintomas do coronavírus, e em caso desses sintomas, vi em reportagens na TV principalmente, Drauzio Varela falou sobre isso, que é correto ficar em casa, procede? Quando procurar o médico ou um hospital. O que marca esse tipo de doença é que a gente está falando de um vírus respiratório. Então, diferentemente da dengue, zika, chikungunya, para fazer um paralelo, não são vírus respiratórios. Vão dar dor no corpo, febre, dor de cabeça, mancha na pele. O que marca o vírus respiratório? Sintomas de acometimento das vias aéreas. Todo mundo já teve isso aí, todo mundo já ficou resfriado. Seu nariz entope, a garganta dói, fica irritada, o nariz escorre, você começa a tossir, geralmente uma tosse seca, um pouco de desconforto. O quadro usual de qualquer vírus respiratório, ele fica por aí. O problema do novo coronavírus é que, com a possibilidade que ele tem de entrar nos pulmões e agredir os pulmões de uma forma mais séria, ele pode começar a apresentar sintomas mais impactantes, especialmente de falta de ar, de cansaço, dificuldade para respirar, dificuldade para completar uma frase, dificuldade para subir um lance de escada, a pessoa ficar ofegante. Esse tipo de sintoma, junto com uma queda do estado geral maior, uma febre mais alta e que não cede ou que volta rapidamente, esses sintomas geram a necessidade da pessoa de procurar atendimento médico, de ir no pronto atendimento, de ir no pronto-socorro, porque isso sugere a possibilidade de um quadro de maior gravidade. Aquela outra situação de um resfriado comum, com sintomas leves, com sintomas discretos, com sintomas de baixo impacto, isso não vai trazer benefício nenhum numa situação dessa você ir até algum pronto atendimento, porque não tem tratamento específico, você vai receber recomendação de ficar de repouso, tomar bastante líquido, tomar um remédio para dor ou para febre, pronto, acabou. Isso você pode fazer por você mesmo. E na hora que você deixa de ir a um pronto-socorro, por não ser necessário, você está deixando de ocupar o espaço de alguém que está numa situação mais grave, precisando de um atendimento. Você também está evitando, se porventura você está com uma virose qualquer, mais simples, de ir para um lugar em que você vai ter risco de contrair alguma outra doença, inclusive o novo coronavírus. Então, sintomas respiratórios brandos, leves, fique em casa. Fique em casa. Procura orientação por telefone, procura falar com o médico por telefone, procura algum tipo de ajuda, mas não é o caso de ir para procurar atendimento nesse tipo de situação, não. Existe também algum número do Ministério da Saúde, pelo telefone, para que as pessoas se orientem de casa e principalmente busquem saber, caso elas tenham sintomas, busquem saber o que fazer em relação à sua família? O Ministério da Saúde, ele tem um site de fácil acesso e tem um número de telefone 136,
em que existe a possibilidade de um direcionamento para sanar esses tipos de dúvidas. Agora, uma realidade é que com essa situação toda, o site ficou extremamente sobrecarregado, ele chegou a cair, não sei como é que está a situação dele no momento, e também a linha telefônica apresentou também congestionamento. Então existe sim, o Ministério da Saúde disponibiliza esse contato através do número 136, 136, com informações sérias, com informações fidedignas, com informações bastante claras. Agora a gente tem que trabalhar essa realidade de que num país gigantesco, um continente que é o Brasil, e com tantas dúvidas e com tantos questionamentos, é difícil realmente dar conta de toda essa demanda, mas a gente tem situações, por exemplo, como essa agora, em que a gente tem a oportunidade de conversar e de tratar desse assunto de forma, na minha opinião, bastante assertiva e com informações consistentes que vão poder ajudar as pessoas. 136 é o número do Ministério da Saúde. Esse foi o Dr. Gilmar Alvizonzin. Doutor, muito obrigado. Eu tenho certeza que suas dicas vão fazer a diferença para a nossa população. Obrigado pela sua participação e deixe seu recado final para os nossos ouvintes. A primeira coisa é agradecer a oportunidade da RBP, esse canal de contato, essa possibilidade de a gente tentar passar informações que, claro, vem mudando dia após dia, mas que a gente tem primado por buscar consistência e atualização naquilo que a gente vem tentando disseminar para as pessoas. A gente tem visto absurdos de diversas naturezas tendo sido veiculados, especialmente em correntes de WhatsApp, absurdos que dizem respeito a teorias conspiratórias, absurdos que dizem respeito a estratégias de tratamento e prevenção sem nenhum fundamento, absurdos tanto em minimizar algo que é sério ou também maximizar e trazer um pânico desproporcional à realidade. Então, a informação e a adequação da resposta das pessoas a essa informação é fundamental para que a nossa região passe por esse período com o menor dano possível para todos nós. É fundamental entender que não é um lenga-lenga. Quando a gente diz que isso precisa da participação de todos, do entendimento, da seriedade de todos, é porque isso é fato. E isso tem sido tão reforçado e tem sido tão batido, não é à toa, porque isso é importante. É só a gente pegar os cenários que a gente vem vendo lá na Europa, que a gente viu na China, para ver que se não é o apocalipse, se não é o fim do mundo, e não é, isso vai passar, é algo que tem que ser levado a sério por todos. O problema é que é igual a história do suco com a laranja, que uma laranja podre estraga tudo. Então, poucas pessoas fazendo as coisas de forma errada vão atrapalhar muito o todo. Então a gente sugere que você faça a sua parte individualmente, faça a sua parte junto à sua família, às suas pessoas mais próximas, e seja um disseminador não de fake news, não de bizarrices, não de absurdos, não de mentiras, mas um disseminador de verdades, de informações sérias. Repercute isso, repassa isso à frente, trata isso com a seriedade que essa situação necessita para a gente se livrar desse momento aí com maior rapidez e com menor dano para todos nós. Muito obrigado aí a oportunidade, à disposição, espero que a gente tenha sido útil aí nas nossas colocações. Até a próxima. Amigos ouvintes, muito obrigado. Esse foi um Sabatina RBP mais do que especial. A necessidade agora é de informação. Com quanto antes a gente tomar as medidas de prevenção, as dicas que o Dr. Gilmar Alvizonzin deixou aqui pra gente. E qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria de Saúde, entre em contato com o seu médico e siga as medidas de prevenção. Isso é o mais importante nesse momento. O momento não é de ter pânico, não precisamos de pânico, mas também o momento não é de calmaria total. É sim de alerta, as pessoas precisam estarem alertas, cuidar dos seus próximos,
Nem todos fazem parte, que bom, do grupo de risco. Na maioria dos casos, o coronavírus é uma doença branda, né? Como disse o doutor, é uma doença leve, moderada. Porém, nos grupos de risco, o caso pode ser grave, pode levar à morte. Não há vacina contra a doença e é preciso, nesse momento, que a gente cuide dos nossos pais, dos nossos avós, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde e as dicas dos especialistas no caso. Muito obrigado, esse foi o Sabatina RBP.